Alci, antes da gente entrar em mais detalhes sobre esse livro seu, uma dúvida. A diferença entre tristeza e depressão? Bom, tristeza todos nós temos, né? Se não tivermos tristeza, nós nem vamos saber o gosto da alegria. Então é uma coisa que realmente nós sempre temos uma tristeza, às vezes aprofundamos mais, curtimos mais aquela tristeza. E em alguns momentos é importante você curtir a tua tristeza, elaborar, isso também é importante. Agora, a depressão é uma desmotivação pela vida. Então não é só uma tristeza profunda, é uma desmotivação, a pessoa perde o entusiasmo pela vida. Ela não tem disposição, ela não tem objetivo, ela não tem uma meta, ela não tem um porquê. Ela perde a satisfação de alcançar resultados na tua própria vida. E é a essência disso. Agora, é uma coisa que é importante falar. A depressão, ela está muito ligada ao medo da morte. Embora, se você falar com a pessoa, ela vai falar, mas se a depressão é uma das doenças que mais leva ao suicídio, então como que ela pode ser ligada ao medo da morte se as pessoas chegam a se matarem o próprio corpo físico quando estão doentes? O medo e o desejo estão muito juntos. Então a depressão, quando trabalhando mais profundamente no emocional da pessoa, você vai chegar no ponto em que ela tem muito medo da passagem da morte do corpo físico mesmo. Então é uma luta, e pelo medo ser muito exagerado, ela bloqueia, aí muitas vezes vem o desejo, como eu tenho muito medo, então vou acabar logo com isso. É mais ou menos assim, é lógico que não é uma coisa pensada ou falada dessa forma, mas a nível inconsciente é dessa forma. Sempre está ligado muito à questão da morte, à depressão. Alci disse agora há pouco em relação ao livro, né? Esse livro que ela lançou aí e que reúne 34 anos de experiência como psicóloga. Dá uns detalhes aí do que essas páginas... Bom, esse livro... eu tenho muito carinho por esse livro, viu, Alice? Esse livro foi eu idealizei esse livro antes de realmente começar a escrevê-lo. O ideal de sintetizar anos de estudos, de pesquisas e fazer um livro para deixar como se fosse quase que um manual. E eu achei que ficou muito legal o livro. E mostra passo a passo, inclusive, da origem da técnica, como foi desenvolvida. Essa técnica também trabalha muito a questão de vida intrauterina. E ela trabalha aspectos da morte da autoimagem. É uma técnica de morte e renascimento do ego. Então, o ego é a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Então, é o que você pensa de você mesmo. Então, nesse livro mostra como originou a técnica, quais são os embasamentos teóricos, até chegar na técnica. Então, mostra o que é autoimagem, como que a morte influencia na nossa vida, o renascimento, a importância desse renascimento que vem a ser a mudança, que não é uma mudança pensada, mas é uma mudança interna, é um renascer mesmo de uma outra forma. E aqui também tem nesse livro descrições de casos que passaram por a técnica e tiveram um resultado muito bom, tiveram um sucesso muito bom, que foram casos acompanhados e que foram passo a passo descritos aqui. Esse livro, qualquer pessoa pode adquiri-lo. Agora, para o profissional da área de saúde, é muito importante, principalmente da área de psicologia, para ter um conhecimento, para ter uma diretriz. Eu achei ele muito útil, é um livro que eu fiquei muito feliz de ter publicado. Acho que com certeza vai ajudar muitos profissionais a ajudarem muitas outras pessoas. Você falou em relação a essa questão intrauterina, como é que funciona isso aí, esse trabalho? Nessa técnica, a técnica de morte e renascimento do ego, é uma técnica que a pessoa entra num estado de consciência mais amplo, num nível de relaxamento, ela amplia a percepção dela mesma
e ela amplia também o conhecimento do conteúdo inconsciente dela e pode chegar a conteúdos da vida intrauterina. Nós temos que foi um grande pesquisador, tem muitos outros, né, mas o Stanislav Grof é um psiquiatra que fez um estudo e mostra quantos registros são feitos durante a gravidez. Quando a mulher está grávida, a criança dentro do útero, ela registra situações emocionais que depois, durante nossa vida inteira, esses registros são manifestados através de um comportamento, medo de lugar fechado, medo de altura. Todos esses medos estão muito, muito ligados, medo de escuro, à vida intrauterina. E nessa técnica a pessoa revive. Então muitas pessoas, quando eu falo da técnica, me perguntam: então você também trabalha com regressão? Também trabalho com regressão, mas nem todas as vezes usando a técnica de morte e renascimento do ego. A morte e renascimento do ego leva a uma regressão e leva a um estado ampliado de consciência também. Agora, de uma outra forma, também pode ter outras técnicas de regressão que são trabalhadas diferentes dessa que eu trabalho também com os pacientes. Bacana. Alci, diante aí da sua experiência como profissional da saúde e diante desses números que nós apresentamos aqui no início, você acredita que é preciso a saúde em si, os nossos governantes, os gestores, direcionarem as atenções a esses casos de depressão e tentarem criar políticas, criarem Não tenha dúvida, não tenha dúvida, está aí estampado, escandalosamente estampado a questão da depressão como uma doença que logo vai ser um problema de saúde pública. Pelos números que dá para perceber que sim, como a questão dos dependentes químicos, e de repente o governo como se chegasse de última hora, já está passando de hora de estar sendo desenvolvidos programas para estar atendendo essas pessoas, sim. Então, pessoas de terceira idade que estão com quadros depressivos, adolescentes, programas para estar atendendo essas pessoas que estão desenvolvendo a depressão. Não só medicamentos. Eu vou contar um segredo para quem está em casa, que quando nós tentamos marcar aí com a Alci, eu percebi que a agenda da Alci é bem lotada, são várias atividades. E para o ano que vem já tem novidade, é um workshop em 2013. Conta para nós como é que vai funcionar isso aí. Agora em 2013, janeiro, dia 26 e 27 de janeiro, está programado um workshop que o tema será Morte e Renascimento do Ego. Em função desse lançamento do livro agora, muitas pessoas começaram a procurar: você não vai dar um curso, nós queremos... Eu achei muito interessante lançar esse programa de uma vivência, que será um final de semana, sexta, sábado e domingo, com uma programação, com um roteiro, onde as pessoas poderão trabalhar desde a identificação do seu problema, como está a tua vida de um modo geral, a própria pessoa, são técnicas, exercícios, dinâmicas, que a própria pessoa identifica como que está o quadro emocional. E durante o sexta, sábado e domingo, ela terá a possibilidade, será sábado e domingo, 26 e 27, ela terá a possibilidade de trabalhar traumas, situações de infâncias, técnicas de regressão, superação de limites, projetos, metas, objetivos, e ela trabalhará nesse workshop o renascimento, a possibilidade da morte e renascimento, que de acordo com a cultura oriental, é muito importante a pessoa aprender a morrer para viver melhor. Então, uma das dicas, Alice, como a depressão está muito ligada à questão da morte, é muito importante para que a pessoa converse mais sobre a morte, fale mais com naturalidade, para que ela vá acostumando, vai sendo uma coisa mais natural. Isso vai ser menos ameaçador, ela vai viver com mais qualidade. Nesse workshop, nós não vamos pegar a pessoa e vamos falar sobre morte, não. Nós vamos falar sobre vida, o tempo inteiro, a importância da pessoa estar viva, alegre. Isso através de técnicas e dinâmicas.
Então, quem que é o público-alvo? São pessoas que estão passando por processos e pessoas que também têm interesse em conhecer melhor essa técnica ou que têm interesse em buscar um autoconhecimento. Esse workshop é muito legal, ele já foi dado várias outras vezes em outros locais também. Eu espero vocês lá. E você também, Mário. É transformação íntima, né, Alci? É uma transformação íntima. Quando aí nós falamos, quando você estava citando sobre o workshop, você tocou num ponto importante que são os traumas do passado, da infância. Também é um quadro, é uma situação que pode levar à depressão? Pode levar à depressão e vários outros problemas, né? Então, de repente, você vê uma situação que a pessoa vivenciou com 3, 4 anos de idade e que foi uma situação específica. E depois, cresceu, ela nem lembra daquela situação mais, mas ela está com 30, 40 anos e ela está tendo um comportamento super imaturo, infantil em relação àquela situação. Às vezes não é uma depressão, mas aquele trauma, numa infância ou em qualquer situação da vida, vai influenciar em outras situações. Vai influenciar em relacionamento, sucesso no trabalho, prosperidade da vida dela. Ela influencia em tudo na vida, dependendo de como foi que ela superou as dificuldades. Porque dificuldades nós temos, todo o tempo nós temos. Então a forma que a pessoa supera é o que vai determinar a vida dela. Então, Alci, diante essas informações aí, para quem está em casa, que tem interesse em descobrir um pouco mais do seu trabalho, até se consultar, onde procurar? Bom, pode pegar o telefone e ligar no 33328231, que é o telefone, o contato do meu consultório. A partir dali nós podemos direcionar o que a pessoa tem vontade de conhecer melhor. E logo com o site www.alcicabral.com.br. Eu vou agradecer a sua entrevista, ficamos aqui todos muito satisfeitos com as informações, com certeza o público de casa também. A gente espera numa outra oportunidade tê-la novamente. Muito obrigada. E uma dica: procure viver bem, todos procurem viver com amor, de uma forma verdadeira. Viva a vida plenamente. Ok, muito obrigado. E a você de casa, o nosso muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Um excelente final de tarde e um ótimo final de semana. Até a próxima.